Oi, oitavo ano. Nessa videoaula nós iremos fazer correções de atividades. O assunto é o mesmo, né? América, que a gente já vem trabalhando aí nas videoaulas. Hoje, então, nós iremos corrigir a atividade avaliativa e as atividades do livro. Bora? Então, vamos começar pela correção da atividade no valor de 2 pontos. Foi a hora da revisão. Número 1. O que aconteceu com as colônias europeias a partir do século XVIII? Elas foram se tornando países politicamente independentes. Esse processo proporcionou a grande fragmentação política e atualmente o continente é constituído por 35 estados-nação e alguns territórios que ainda pertencem aos países europeus. Número 2, na regionalização física, o critério usado para definir a regionalização física do continente americano foi a distribuição das terras no sentido norte-sul. O que a configuração territorial do continente americano permite distinguir? Explique. A configuração territorial do continente americano permite distinguir duas grandes porções de terra, a América do Norte e a América do Sul. Essas duas Américas estão juntas por um istmo que, com as ilhas próximas, formam a América Central. Questão 3. Explica a regionalização histórico-cultural da América. O processo de colonização e outros aspectos relacionados à cultura das nações colonizadoras e dos diversos povos originários são alguns critérios adotados na regionalização histórico-cultural do continente americano, em América Latina e América Anglo-Saxônica. Número 4. Defina a nação ou povo. É um grupo humano que tem a mesma origem e uma identidade cultural própria, como língua, religião, costumes, valores e tradições. Número 5. Como pode ser explicada a regionalização por blocos políticos e econômicos? Os organismos de integração internacional têm como objetivo incentivar o intercâmbio cultural, político e econômico entre os países como blocos econômicos, cujos objetivos e a Constituição podem ser alterados em razão de mudança nos governos e na relação entre os países membros. Número 6. Cite e explique 2 blocos econômicos do continente americano. No livro de vocês, na página 77, temos vários blocos. Você vai escolher 2 e explicá-los. Por isso, é uma resposta pessoal. Questão 7. Explica a denominação povos pré-colombianos. Esse nome foi dado pois quando Colombo desembarcou na América, cerca de 50 milhões de pessoas viviam no mundo novo. Os povos que habitavam o continente americano ficaram conhecidos genericamente como povos pré-colombianos. Número 8. Quais são as principais características desses povos? Eles apresentavam grande diversidade étnica, social, política e religiosa. Número 9. Centenas de povos indígenas habitavam a América do Norte e foram praticamente dizimados ao longo dos séculos. O que aconteceu no território estadunidense no decorrer do século XIX? Os conflitos entre os colonos e indígenas aumentaram expressivamente. Povos como Sioux, Apaches e Comanches resistiram à invasão europeia. Outros, como Cherokee, incorporaram mais facilmente os costumes dos colonizadores. Questão 10. Como pode ser identificada a influência indígena na América Anglo-Saxônica? A gente pode identificar pela música, pela temática de filmes aí de Velho Oeste e pela gastronomia. Corrigindo agora as atividades do livro, página 82. Questão 1. Qual nação europeia ocupou mais territórios na América? Foi a Espanha. Número 2. Em qual região atual do continente americano franceses e ingleses ocuparam mais territórios na América Anglo-Saxônica, ou seja, América do Norte? Número 3. Em qual região do continente americano os portugueses estabeleceram sua colônia? Na América Latina ou América do
sul. A correção das atividades da página 97. A gente começa aí pelo mapa América Físico. Analise o mapa América Física e responda as questões. As maiores altitudes concentram-se na parte leste ou oeste do continente? Na parte oeste. Letra B. Qual é a maior altitude do relevo americano? Em qual cordilheira se localiza? O Monte Aconcagua, com 6.960 metros, na Cordilheira dos Andes. Letra C. Quais formas de relevo predominam no centro e na parte oeste do continente? Planícies e montanhas, as cordilheiras. Letra C. Cite 2 rios que nascem nas grandes cadeias montanhosas no oeste do continente. Podemos citar o Rio Colorado, o Rio Arkansas, o Rio Ucayali, o Rio Salado, entre outros. Só uma sugestão aí para vocês. Corrigindo agora a questão 7, indica os principais usos do solo em cada uma das 3 grandes unidades do relevo americano. Planaltos orientais, ricos em minérios, explorados pela indústria extrativista, onde se desenvolveram grandes cidades, áreas industriais e agrícolas. Planícies centrais, áreas utilizadas para cultivos agrícolas altamente mecanizados, com desenvolvimento de núcleos urbanos ao longo dos rios, utilizados para navegação e transporte. Letra C. Cadeias montanhosas ocidentais, caracterizada pelas altitudes elevadas, dificultando a ocupação humana. São áreas sujeitas à ocorrência de vulcões e terremotos. Número 8. Leia a notícia e responda as questões. Erupção no vulcão de Guatemala deixa ao menos 33 mortos. Ao menos 33 pessoas morreram e quase 300 ficaram feridas por conta da erupção do vulcão do Fogo na Guatemala. Cerca de 1,7 milhões de pessoas foram afetadas pela erupção. As autoridades começaram a retirar centenas de moradores da região após as explosões no vulcão, que fica a 3.763 metros de altura. De acordo com a regionalização física do continente americano, em que região o país citado no texto se localiza? Então, na América Central. Além dos vulcões na costa oeste do continente americano, a ocorrência de terremotos e altas montanhas explica o principal fator que se relaciona a essas ocorrências naturais: as áreas de contato entre as placas tectônicas. Isso justifica a ocorrência dessas erupções vulcânicas. Ficamos por aqui nessa videoaula. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.